Oi pessoal, meu nome é Walter Costa e hoje nós vamos estar falando de um tópico bem legal que é a respeito dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Muitos pacientes nos perguntam no consultório, né, Dr. Walter, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? O que eu posso fazer? O que eu posso mudar no meu dia a dia, na minha rotina, para reduzir o risco de eu desenvolver um câncer na minha próstata, né? Então, a resposta para essa pergunta é um pouco mais complexa do que a gente imagina. Então, sim, existem alguns hábitos que nós podemos mudar no nosso dia a dia, e não, existem alguns fatores de risco que não podem ser, digamos, alterados ou influenciados pelos hábitos de vida e de comportamento do indivíduo. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre os fatores de risco do câncer de próstata? Então vamos lá, pessoal. O fator de risco número 1, talvez o mais importante, seja a própria idade, né? Então a gente estima que mais ou menos aí entre 10% e 11% dos homens vão ter câncer de próstata no decorrer da sua vida. E esse risco para o desenvolvimento do câncer de próstata ele varia de acordo com a faixa etária. Então, só para vocês terem uma ideia, um homem com 50 anos de idade, ele tem mais ou menos 15% de chance de ter um câncer, mesmo que seja um câncer de origem indolente, um câncer não agressivo, em até 15% dos casos, né? Então um risco de 15%. À medida que a faixa etária vai aumentando, a gente estima que pacientes ali acima de 95, 100 anos de idade tenham praticamente 100% de chance de estar com algum tipo de tumor na próstata, se devidamente investigados e procurado esse diagnóstico nesses pacientes. Então, devido a esse risco crescente do desenvolvimento do câncer de próstata, que se recomenda avaliação rotineira preventiva a partir dos 45 e 50 anos de idade. Número 2, raça. A raça é reconhecidamente um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. A gente sabe que pacientes de origem afrodescendentes, né, eles têm um risco de mais ou menos 4 vezes desenvolver um câncer de próstata quando comparados com pacientes de origem branca ou caucasiana, né? Então, além de você ter um tumor numa faixa etária um pouco mais precoce, a gente também tem alguns estudos que mostram que a raça influencia na agressividade tumoral. Então, os tumores dos pacientes afrodescendentes têm uma característica de ser um pouco mais agressivos do que os tumores nos pacientes brancos. Então, vamos lá. Número 3, pessoal, um fator de risco bastante importante que é o histórico familiar. Vocês sabiam que mais ou menos 20% dos casos de câncer de próstata, o paciente apresenta algum tipo de histórico familiar, ou seja, pai, tios, avós que já tenham tido o diagnóstico dessa doença? Então, da mesma forma que a gente falou a respeito da raça, os pacientes que têm esse histórico positivo, ou seja, alguém na família com câncer de próstata, eles devem iniciar sua avaliação preventiva também de uma maneira mais precoce, mais ou menos por volta dos 40 a 45 anos. Okay? Número 4, e aí começam os fatores que podem ser influenciáveis pelos hábitos de vida da pessoa. Então, número 4, dieta ou alimentação. Então, só a título de curiosidade, existem alguns estudos avaliando pacientes que são imigrantes da região da Ásia, da China, e que se mudaram para os Estados Unidos, e só pelo fato deles terem mudado para os Estados Unidos e terem mudado a dieta, terem incorporado uma quantidade maior de gorduras saturadas, tanto na carne quanto nos derivados do leite, esses pacientes que tinham origem asiática tiveram um risco de desenvolvimento de câncer de próstata de cerca de 16 vezes superior aos asiáticos que ainda moravam na China ou na Ásia. Então vocês vejam que a importância dos hábitos dietéticos, da qualidade do que a gente come no risco de desenvolvimento do câncer prostático. Então, além do excesso de gorduras saturadas presentes na alimentação, que nós chamamos de uma alimentação mais ocidental, o modo de preparo também parece influenciar. Então, você preparar, por exemplo, uma carne, como é muito comum aqui no Brasil fazer churrasco, entre 150 a 300 graus centígrados, você produz ali um acúmulo de substâncias mutagênicas muito grande. E isso faz com que o risco também seja maior nesse tipo específico de preparo. Por outro lado, existem alguns alimentos que protegem a gente contra o desenvolvimento do câncer de próstata. O mais notório, o mais reconhecido é o tomate. O tomate ele contém uma substância que é o licopeno, que é um antioxidante extremamente forte, e esse papel do licopeno dentro do organismo
reduz o risco do pessoal apresentar câncer de próstata. Então, se possível, incorporar na dieta, de preferência o tomate in natura, então tomate cru na salada, parece ter um fator protetor contra o desenvolvimento do câncer de próstata. Número 5, pessoal, também um fator influenciável pelos nossos hábitos, então a obesidade. A obesidade ela tem sido relacionada não só a um risco maior de câncer de próstata, mas um risco maior de praticamente todos os tipos de neoplasia, tá? O que acontece no obeso? Você tem um excesso de calorias, um excesso energético que estimula a produção de algumas substâncias e alguns hormônios que nós chamamos de anabólicos, ou seja, que promove o crescimento tecidual. Então, esse ambiente de excesso de estímulo de crescimento celular e tecidual favorece o desenvolvimento, como eu falei, não só do câncer de próstata, como de outras neoplasias também. A obesidade associada ao sedentarismo é uma combinação muito maléfica, então não só a obesidade, mas o fato de você não fazer nenhum tipo de atividade faz com que você tenha uma descarga maior de insulina no teu organismo, e a insulina, como eu falei, ela tem essa característica de promover o crescimento tecidual. Então, à medida que ela promove o crescimento, ela estimula o metabolismo da pessoa e isso favorece o desenvolvimento também do câncer da próstata. Por último, pessoal, número 6, vamos chover no molhado. Então, cigarro. Então, não precisa nem explicar muito o porquê, né? Então, o cigarro é repleto de substâncias mutagênicas que estimulam, favorecem as mutações nas células e favorecem o aparecimento de tumores. Apesar de alguns estudos um pouco contraditórios no que diz respeito especificamente ao câncer de próstata, parece que sim, o cigarro influencia negativamente a probabilidade maior de você apresentar um câncer de próstata no decorrer da sua vida. Bom, então era isso, pessoal. Acho que deu para a gente falar um pouquinho aí a respeito dos principais fatores de risco do câncer de próstata. A semana que vem vamos ter mais novidades aí sobre todo esse cenário de oncologia, urologia e a cirurgia robótica. Um abraço para vocês e até semana que vem.